Olá, bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar se a teoria do design inteligente é científica ou é uma pseudociência, uma falsa ciência. Porque é assim, dessa forma, como pseudociência, que a maioria dos acadêmicos, principalmente da biologia, têm tratado a teoria do design inteligente, justamente porque a teoria do design inteligente ela vai entrar em conflitos com a teoria da evolução. E a teoria da evolução é quase que um consenso, sabe? Quase que um consenso na academia. Mas um, um dos motivos que explica essa resistência à adesão da teoria do design inteligente é porque, na verdade, existe um controle discursivo na academia. Não somente na academia, mas em algumas instituições. Quando você quer evitar certos discursos, você cria um controle discursivo, proibindo que determinados discursos sejam proferidos naquele determinado ambiente. Então é assim na política, é assim em instituições escolares, acadêmicas. Por exemplo, hoje muitos buscam evitar discursos que unem ciência e religião. Hoje há esse discurso de que eles são contraditórios, incoerentes. Mas isso não é verdade, porque os grandes nomes da ciência, eles eram religiosos, e eles eram cristãos. E hoje também os principais ganhadores, a maioria dos ganhadores do prêmio Nobel, eles não são ateus. Eles são pessoas com crenças religiosas. Isso nos mostra que a maioria dos cientistas eles são religiosos. E isso não impede eles de fazerem boa ciência. Mas, como eu disse, existe esse controle discursivo, e quem já falava sobre esse controle discursivo em determinadas instituições para proibir a circulação e a proliferação de determinadas ideias era o filósofo Michel Foucault. Michel Foucault escreveu um livro chamado A Ordem do Discurso, falando justamente sobre isso, que em algumas instituições, para conservar a hegemonia de determinadas ideologias, há um controle discursivo. E aí, quando você foge daquele discurso hegemônico, você é taxado de louco, de fanático, de extremista, lunático, de uma série de adjetivos negativos, uma série de argumentos ad hominem para que as suas ideias elas não circulem e continuem se propagando. Mas vamos lá. Primeiro vamos aqui, inicialmente, definir, deixar claro o que seria a teoria do design inteligente. Ela parte do seguinte pressuposto, é de que o universo e o corpo dos seres vivos são tão complexos, que é impossível de que tudo isso não seja feito por um design inteligente. E aí nós vamos deixar mais claro através de alguns pilares da teoria do design inteligente. Um desses pilares da teoria do design inteligente é o ajuste fino do universo. O que seria esse ajuste fino do universo? Seriam precisões matemáticas e geofísicas, ou seja, seriam cálculos matemáticos e físicos, químicos, precisões geográficas que permitem a vida.
e que qualquer alteração matemática, geofísica ou química tornaria a vida impossível. Ou seja, são evidências matemáticas, geofísicas e químicas de que houve um cálculo prévio para que houvesse esse ajuste fino, essa precisão matemática, física, geográfica e química para que a vida fosse possível. E aqui eu vou dar aqui alguns exemplos que nós poderíamos trabalhar. Por exemplo, a posição estratégica da Terra. Os cientistas sabem que se a Terra ela fosse um pouco mais distante, esse planeta seria tão frio que nós morreríamos congelados. Mas os mesmos cientistas também sabem que se a Terra ela fosse um pouco mais próxima do Sol, seria tão quente, que nós morreríamos queimados. Então, houve um cálculo para a posição estratégica da Terra que permitisse a vida. Né? Um outro exemplo que nós poderíamos aqui comentar para evidenciar o ajuste fino seria a questão da gravidade. A Terra ela possui uma gravidade que possibilita a vida também. E se houvesse algum desajuste na nossa gravidade, por exemplo, que deixasse o nosso planeta numa velocidade maior do seu movimento de rotação, aquele movimento em que a Terra gira em torno de si mesma, se houvesse alguma alteração na gravidade, o nosso planeta ele poderia girar numa velocidade muito maior e nós aqui, seres humanos e demais seres vivos, seríamos chacoalhados como folhas. Mas o nosso planeta ele tem uma rotação perfeita e tem uma gravidade tão perfeita que às vezes a sensação que nós temos é que ele está parado. Isso permite o nosso andar, o nosso caminhar, o movimento dos outros seres vivos, né, a mobilidade, a locomoção, né, e dá essa sensação de que o planeta está parado, mas ele não está. Mas por que dá essa sensação de que ele está parado? Porque há uma rotação perfeita, há uma gravidade perfeita. Mas se não houvesse essa rotação perfeita, essa gravidade perfeita, a vida não seria possível aqui. Entende? Um outro pilar do design inteligência é a antievidência. A antievidência consiste na previsão de algum problema e aquela estrutura que faz parte daquele sistema vai lá e busca prevenir que aquele problema que foi previsto venha se estabelecer. E aqui eu vou dar um exemplo. Um exemplo de antievidência está na coagulação do sangue. Quando nós, na verdade, antes de eu entrar nesse assunto, toda vez que um líquido ele se encontra num recipiente e esse recipiente é furado ou vazado, qual é a tendência? É que todo o líquido ele seja escoado. A tendência é que todo esse líquido ele venha fluir. Se você furar uma garrafa que tem algum líquido, o que vai acontecer é isso. Esse líquido ele vai fluir. Mas o que é que acontece no sistema de coagulação? Quando nós nos cortamos, qual seria a tendência também? Era que o sangue ele fluísse até ser totalmente eliminado. Essa seria a tendência. O nosso corpo é o recipiente e o sangue é esse líquido. Mas veja a presença desse pilar chamado antievidência. Ou seja, o nosso corpo ele prevê que há essa tendência desse sangue, onde houve esse corte ou esse acidente, essa hemorragia, desse sangue ser eliminado, totalmente eliminado. E se esse sangue ele fosse
né, grandemente eliminado, ou totalmente eliminado, a pessoa, ou o indivíduo, ou o ser vivo, né, se tratando ali de um animal, ele poderia vir a óbito. E aí o que é que acontece? O nosso corpo, ele prevê isso, essa possibilidade dessa eliminação excessiva ao total do nosso sangue. E aí o que acontece? Acontece a coagulação. É produzida em nosso corpo uma proteína chamada de fibrina, e essa proteína chamada fibrina, ela vai criar uma espécie de teia nos nossos tecidos, no lugar onde houve o corte, por exemplo, onde houve o corte e o machucado. E essa rede, essa teia, ela vai estancar o sangue. Ela vai estancar o sangue e o sangue ele vai ser coagulado e vai parar de fluir. Ele vai ser estancado. Mas sabe o que é interessante disso também? É que se o sangue ele for coagulado no lugar errado, o indivíduo ele pode vir a óbito. Por exemplo, tem pessoas que sofrem de hemofilia. A hemofilia é uma doença em que a pessoa ela tem uma deficiência de coagulação. E por haver essa deficiência de coagulação, ela tem muitas hemorragias. Entendeu? Muitas hemorragias. Então nós temos um problema aí. Se houver uma deficiência de coagulação, a pessoa vai sofrer hemorragias. Mas também, se o sangue ele for coagulado no lugar errado, por exemplo, numa artéria, pode entupir essa artéria e a pessoa vira óbito. Mas sabe o que é surpreendente? É que quando nós nos machucamos ou nos cortamos, o sangue ele é coagulado no lugar preciso. Não é impressionante? Se for coagulado no lugar errado, nós morremos, podemos morrer. Se não for coagulado, podemos sofrer uma grande hemorragia. Mas normalmente, na maioria dos seres humanos, né, e dos seres vivos, esse sangue ele é coagulado no lugar correto, onde houve o corte, onde houve o acidente. Esse é um exemplo de antievidência. Quem foi que projetou para que esse sangue ele fosse coagulado no lugar preciso, onde houve o corte, onde houve o machucado? Esse é um exemplo da antievidência. E um outro pilar seria a complexidade irredutível. O que seria isso? Isso aqui é mais da área da bioquímica, que não é o meu forte. Não é o meu forte. Mas o que é que esse pilar ele vai mostrar? É que no nosso corpo ali, nas células, nas proteínas, nos aminoácidos, DNA, RNA, existe uma complexidade entre essas partes. Uma complexidade irredutível. O que isso significa? Que eles são tão ligados e tão interdependentes, um dependente do outro, que qualquer alteração ali no aminoácido, na proteína, na célula, no RNA, no DNA, nos aminoácidos, faria com que todo o sistema entrasse em colapso. Todo o sistema entraria em colapso. Existe uma série de cadeias de proteínas para que alguns processos químicos ocorram bem em nosso corpo. E muitas vezes a ausência de uma dessas proteínas torna todo o sistema em colapso. Ou seja, para as células terem energia para funcionar e para viverem, elas precisam de proteínas. Não existe vida sem proteína, não existe ser vivo sem proteína. A proteína é essencial. Só que
Para que a proteína seja sintetizada, produzida, ela precisa do RNA. E o RNA, ele é responsável pela cópia do DNA. E no nosso DNA está presente, né? Há uma constituição de aminoácidos. Então veja que é uma cadeia interdependente. E se você retirar um desses, todo o sistema entra em colapso. Ou seja, sem proteínas não existe vida e energia para a célula. Sem RNA não existe proteína. Sem DNA não existe RNA. E sem aminoácidos não existe DNA. Enfim, sem nenhum desses não existe vida. Isso é complexidade irredutível. O que significa na complexidade irredutível? Que não houve uma evolução. Não houve uma evolução. Os aminoácidos não se transformaram em DNA e o DNA se transformaram em RNA e RNA geraram proteínas e proteínas evoluíram para células. Não existe isso. Tudo ali é interdependente. Se faltar qualquer um desses, todo o sistema entra em colapso. Ou seja, isso é um tiro no pé da teoria da evolução. Porque a evolução, ela não defende que essa estrutura ela já existia, mas ela foi evoluindo em etapas e por partes. Primeiro aminoácidos, depois DNA, depois RNA, depois proteína e depois células. E células, né? Enfim, tecidos, tecidos organismos e órgãos, perdão, tecidos órgãos e órgãos, sistemas e sistemas, sistema digestório, respiratório, os sistemas nos indivíduos. É assim que a teoria da evolução defende. Mas, cientificamente, se você tirar uma dessas partes, como eu disse, proteína, RNA, DNA, aminoácido, qualquer uma dessas que você tirar, a vida se torna impossível. Isso é tão provado que até hoje, mesmo com tanto avanços científicos, o ser humano, os cientistas, eles não conseguiram gerar vida. Vida. Eles não conseguiram gerar vida. Tem que ter todos esses presentes no corpo. Aminoácidos, DNA, RNA, proteína, para chegar nas células e assim por fim os seres vivos. Sem esses daí conectados e presentes não há vida. Isso é complexidade irredutível. Mas por que é que muitos dizem, né, que o design inteligente é uma pseudociência? É porque ele tem implicações religiosas. Mas, e alguns dizem que a teoria do design inteligente é religião disfarçada. O que é uma mentira. Porque existem até ateus que defendem a teoria do design inteligente. E aí qual é o problema, né? O problema é que a teoria do design inteligente, ela vai chegar em consequências metafísicas ou até mesmo religiosas. Ou seja, se é verdade que existe um design inteligente, quem é esse design inteligente? Aí veja bem, quem é o design inteligente, isso não faz parte dos estudos, do objeto de estudo da teoria do design inteligente. Isso não faz parte. A teoria do design inteligente não está preocupada em dizer quem é o design. Se é Deus, se é o Deus dos cristãos, se é o Deus dos muçulmanos, se é o Deus da Umbanda, do Candomblé. A teoria do design inteligente não tem essa preocupação. Ele só mostra de que há evidências de que certas estruturas não podem surgir por si mesmas, não podem surgir naturalmente.
Elas surgiram através de um ser inteligente. Inteligente. Gente, faltou algo. Um outro pilar. São 4 pilares do design inteligente. Que seria a informação. Seria a informação. Eu falei agora em inteligência, né? Toda informação, ela provém de inteligência. E inteligência não surge do nada. Inteligência só provém de alguém inteligente. E no nosso DNA tem muitas informações. Informações genéticas que são copiadas, codificadas e transmitidas para outros seres vivos que estão sendo gerados. Ou seja, quando o macho e a fêmea eles se acasalam e ali ocorre a fecundação, a gestação e o nascimento, né? Ali no período da fecundação há uma transmissão de informações genéticas, mas informação só provém de inteligência. Porque o que é uma informação? São dados. E dados, informações não surgem do nada. Alguém inteligente colocou aqueles dados ali. E isso está provado na genética. Que o nosso DNA é repleto de informações genéticas. Nosso DNA, o nosso RNA, os nossos cromossomos, os nossos genes, não podem surgir do nada. E aí eu vou fazer a seguinte analogia para aqueles que não aceitam, né, a teoria do design inteligente. É como a arqueologia. É como uma descoberta arqueológica. Digamos que ocorre uma descoberta arqueológica. Você está ali escavando e de repente você descobre objetos e utensílios de uma civilização muito antiga. Está lá, e você descobre. Digamos que você descobriu objetos e utensílios da civilização dos sumérios ou dos egípcios. Quem sabe uma escrita, quem sabe um artesanato, enfim. Mas você sabe quem foi a pessoa que fez, por exemplo, aquela escrita? Você sabe quem foi a pessoa que fez aquele artesanato? Você não sabe quem é a pessoa. Você não sabe qual é o nome dela. Você não sabe quais são as características genéticas dela. Mas você sabe que foi ela que fez. Porque é impossível que aquela evidência arqueológica venha surgir do nada. É justamente essa analogia que nós utilizamos no design inteligente. São informações, são dados, são precisões matemáticas, geofísicas e químicas que é impossível que aquilo ali tenha surgido do nada. É a mesma coisa. Então são uma pessoa irracional para dizer que todo aquele sistema complexo, interdependente e autoevidente venha surgir do nada. Porque essa é uma outra questão do design inteligente, né? Que além dessas questões científicas, tem questões autoevidentes. Ou seja, é ilógico dizer que aquilo ali surgiu do nada. É uma evolução que surgiu sozinho, que ninguém fez. Porque o nada produz nada. Você já viu nada produzir algo? Tudo que existe proveio de algo ou de alguém anterior. Então encerramos aqui esse bate-papo, essa reflexão sobre design inteligente. Então o objetivo do design inteligente não é dizer quem é o design, se é o Deus cristão ou qualquer outro Deus de outra religião, mas apenas mostrar que há evidências desse ser superior, né, que criou a matéria e todos esses sistemas complexos do universo e dos corpos dos seres vivos. Ficamos por aqui e até a próxima. Deus nos abençoe.